Ok, vamos dar início então aí ao nosso estudo número 13, retornando aí depois de algumas semanas aí sem estudos. Espero que todos estejam em pleno ritmo, não tenham desacelerado, porque não é muito bom ficar parado sobre esses assuntos. Mas a gente vai tentar terminar hoje então esse estudo número 13, então nós vamos pedir aí mais uma vez compreensão de todos. Estamos ainda adequando aí o fundo, aí, o nosso ambiente, e na maneira possível a gente vai cada vez mais melhorando aí. Ok? A minha imagem está saindo toda hora aqui do GoBrush. Ok, Neco? Neco está me ouvindo ainda? Neco está me ouvindo? O Neco ainda está aí me ouvindo ainda? A imagem está saindo toda hora aqui do GoBrush. Não sei o que está vendo aqui. Mas no Face tá bom? O Face tá bom, mas a minha imagem está saindo toda hora, ela está saindo aqui, mas eu posso voltar, entendeu? Se quiserem ficar aí ou simultaneamente no Face. Não, aqui a gente se fala. Justamente, a imagem está toda hora saindo, não sei porquê, mas eu posso retornar, é só clicar aqui para a imagem retornar, ok? Então, da maneira do possível, vocês podem aí participar, ok? A Isa está conosco aí também. Deus abençoe. Dá um forte abraço no Daniel. Então, gente, vamos tentar terminar esse estudo número 13 sobre esse assunto, que é muito importante, como nós já falamos, que trata-se do assunto que diz respeito, não é, a esse personagem muito importante, essa alma que Deus criou, esse justo muito elevado, Yeshua, que tem uma missão muito importante, que é trazer os dispersos, os perdidos da casa de Israel. E esses perdidos da casa de Israel, como nós já vimos em estudos anteriores, dizem respeito a estas almas que estariam na diáspora, que estariam no exílio. Nós estudamos no estudo sobre a restauração das duas casas, né? Não sei se todos recordam, onde nós podemos aí analisar, né, ver muitas profecias que o Eterno revelou que Ele mesmo traria de volta esses dispersos. Nós já sabemos que o reino do norte, a casa de Israel, chamada casa de Israel, ou casa de José, ou casa de Efraim, ela foi invadida pelo Império Assírio, e desde então eles começaram a se misturar, esta casa, né, com as outras nações. E até os dias de hoje nós estamos aí com esse povo, né, na diáspora. Então, para se cumprir as profecias do Eterno, esse povo ele tem que retornar, ele tem que ter forças para que eles possam sair do exílio. E nós sabemos que esta força só pode ser dada por almas elevadas. No nosso caso, Yeshua HaMashiach, ou Jesus. Nós falamos sobre foi enviado diante deles para salvar vidas. Estava falando com respeito aos seus irmãos
com respeito ao povo em si que estaria, não é, anos depois no exílio ali no Egito. Então, para que ele pudesse, o povo, ter força e mérito para sair do Egito, Deus providenciou uma alma elevada que foi enviada para o Egito. Ele mesmo diz isso aos seus irmãos, que ele foi enviado adiante deles para salvar vidas, nós já vimos isso. E o povo só pôde sair do Egito em razão dos méritos de Yosef, de José, ali no Egito. E só pode ter esse mérito se esta alma elevada for inserida dentro da impureza. O nosso povo chama dentro daquele pá, dentro da casca, dentro da impureza. Na mesma leitura, nós já vimos também de que o próprio Yeshua, isso já é uma leitura rabínica, uma leitura judaica sobre o Messias, de que o Messias também estaria nas portas de Roma, que o Messias estaria no telhado de Beit HaMikdash, ou do templo. Nós já vimos esses estudos antes. E estas almas elevadas, elas só podem dar méritos a estas almas menos elevadas nestas configurações. Elas estão nas impurezas, porque é de lá que estas almas vão destruir, vamos dizer assim, todos esses bloqueios que existem, que impedem que outras almas se voltem para o eterno. E nesse caso aqui, como nós já estamos falando, no caso dessas almas perdidas da casa de Israel, ou que estão na diáspora, nas nações, que provavelmente todos nós fazemos parte dessas almas, do contrário não estaríamos aqui nem falando sobre esses assuntos, né? E isso só é possível em razão do mérito dessas almas elevadas. Então, falarmos sobre esta alma em específico, que é Yeshua, é muito importante em razão do significado que esta alma possui para nós, porque estamos na diáspora, nas nações, e se estamos aqui falando desses assuntos, isso é uma razão muito óbvia de que esta alma é que tem nos dado esse mérito para estarmos aqui falando sobre esses assuntos e estarmos tendo essa oportunidade de estarmos reconectados com o Eterno. Ok? Então nós vimos tudo isso, sabemos da importância que é nós estudarmos sobre a vida de Yeshua, sobre a vida dessa alma elevada, mas estudarmos de uma forma correta, estudarmos sem a influência das misturas, né, dos sincretismos religiosos que foram inseridos no cristianismo, infelizmente, no decorrer dos séculos. Então, quando nós nos referimos a cristianismo, não é em nenhum tom pejorativo, pelo contrário, nós somos oriundos desse meio, porque estamos nas nações, mas é preciso, para aqueles que querem a verdade, para aqueles que querem estar em movimento à casa paterna, é preciso buscarmos mais entendimento, inclusive sobre Yeshua, ok? Então é muito importante esse estudo. Nós
já falamos de que, baseado no texto de João 15:5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas palavras de Yeshua, irmãos, demonstram claramente um princípio muito conhecido do nosso povo, que é o princípio daqueles que estão ligados a essas almas elevadas que o Eterno criou. Elas, ligadas a elas, a essas almas elevadas, elas podem dar frutos, podem voltar a ter esta reconexão com o Eterno, né? E sem essas almas elevadas nós nada podemos fazer, ok? Falamos sobre isso, comparando, né, com o corpo humano. Isso Paulo também menciona algumas vezes em suas cartas, falando de que somos membros uns dos outros e estamos ligados uns aos outros. Assim como o corpo, os membros estão ligados uns aos outros, assim também as almas são ligadas uns aos outros. E como Paulo mesmo diz, Yeshua sendo o cabeça. Quando ele fala isso, ele está trazendo esse princípio do nosso povo, princípio judaico, de que estas almas elevadas, elas são consideradas as almas da cabeça. São almas mais elevadas, assim como existem em nosso corpo órgãos mais elevados, existem células, ok, né? Esse Facebook é melhor para vocês aí. Assim como existem células mais elevadas do que outras. Isso tudo não é em razão da importância que um tem a ver com a outra. Isso é em razão da funcionalidade geral do corpo. E o Eterno vê assim as almas. É como se fosse um corpo e cada alma fazendo parte desse corpo para a funcionalidade desse corpo. Então Deus, como diz as Escrituras, Ele não faz acepção de pessoas. Ok? Ele faz acepção de atitudes. Isso é muito importante saber. Ele faz acepção de respostas àquilo que ele já traçou, né? Já determinou para cada alma, cada propósito que ele determinou que ele está dentro de cada alma. Então nós temos que dar uma resposta a toda a todos os planos que o Eterno estabeleceu para cada alma, ok? Então, a gente, para viver uma vida piedosa e temente a Deus, como o Eterno deseja, nós temos então que nos mirar sempre nessas almas elevadas. Por isso que Yeshua sempre frisou sobre isso. Eu já li esse texto de João 15:5, onde ele diz que ele é a videira e nós somos as varas. Temos que estar ligados a ele. Se assim não fizermos, não vamos dar frutos. Porque nós necessitamos de estar conectados com a alma mais elevada, no nosso caso, Yeshua. Porque ele veio buscar esses dispersos que estão nas nações de volta à grande assembleia, como diz Hebreus lá, dos santos, dos primogênitos. E como nós já vimos, quando se fala em Assembleia dos Primogênitos, está se falando de Israel, porque Israel, como o Eterno falou ali a Faraó, o povo de Israel é considerado pelo Eterno seu primogênito. Então, quando Hebreus fala da Assembleia dos Primogênitos, está falando da Assembleia do povo de Israel, gente. Então o propósito do Eterno, como nós já vimos em outros estudos, é reunir esses dispersos das nações
para que esteja junto com o seu povo, formando um só povo, que é o povo de Israel, que é esse povo do qual ele formou, não só no aspecto físico, por isso que existe uma nação, existe uma geografia, como nós já falamos, mas também no aspecto espiritual. Existe um povo que está disperso, assim como as estrelas do céu, como o Eterno falou a Abraão, que seria a sua descendência, e assim como a areia do mar. Isso tem conotações tanto físicas, da areia, como espiritual, celestial, como as estrelas. Então isso é muito importante, nós já falamos sobre isso. E o Eterno está assim reunindo esse povo para que no tempo apropriado ele envie o seu filho, o seu ungido, Mashiach, para que possa assim cumprir o seu propósito final, que é de fazer uma morada definitiva. Não que ele não esteja aqui, aliás, ele não está em algum lugar, este lugar está nele, mas é questão de manifestação. Vai ser removido definitivamente pelo Mashiach todos esses bloqueios que nos impedem ainda de contemplar a sua glória, que já permeia toda a criação. Por isso que é dito lá em Isaías capítulo 6, pelo Serafim, de que a glória do Eterno preenche toda a terra. Então, a sua glória está aí, irmãos, nos envolvendo a cada minuto, a cada segundo, 24 horas por dia. E ela só não está manifesta, não só no aspecto visível. Por isso que uma das profecias messiânicas é que todo olho verá a glória do Eterno, e que o conhecimento, como diz Isaías, né? Todo olho verá a glória do Eterno, e como diz Malaquias, a glória do Senhor preencherá a terra. Aliás, o conhecimento do Senhor preencherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Temos falado sobre tudo isso, e isso só será possível através da vinda do Mashiach, e esta vinda está condicionada à reunião deste povo, ok? Das tribos que estão dispersas nas nações, e elas estão sendo convocadas em toda a geração. Está se tocando grande shofar para que esta nação esteja em condições de receber o Mashiach e assim cumprir as profecias. Então é muito importante nós estudarmos um pouquinho sobre esta alma que o Eterno enviou e procurar andar como ele andou. Por isso ele diz que sem ele nada podemos fazer, que ele foi criado para isso, para dar mérito, para dar forças às almas menos elevadas. E para isso ele teve que cumprir o seu propósito, teve que ser fiel até a morte, como diz Paulo, morte de cruz. Então ele cumpriu o seu propósito, foi fiel, e ele espera que todos sejamos, ok, conectados a ele, para que no fim dos tempos possa se cumprir o que Paulo fala em Coríntios, quando ele entregará ao Eterno todas as almas que o Eterno deu a ele, e quando todos os inimigos estiverem embaixo de seus pés, então ele vai se sujeitar ao Eterno, como Paulo fala em Coríntios, juntamente com todas as almas que o Eterno deu ao Mashiach, para que todos sejamos, incluindo o Mashiach, para que todos sejamos definitivamente, de uma forma revelada, com o Eterno. Isso já é realidade. Todos nós estamos conectados ao uno indivisível,
ao único existente, que é o Eterno. Ok? Mas isso não está revelado. Nós não temos ainda esse grau de consciência para apreender essas realidades. Nosso nível de alma, como nós já falamos em outros estudos, nós vivenciamos os níveis mais baixos de nossa alma, de nós privilegiando Chamar, Raiá e Eridá. São vários níveis de nossa alma que possuímos, que, ok, retornando, então tem caído aí a internet, mas vamos da maneira possível dar continuidade com todos os obstáculos e assim fica melhor. Sem obstáculo, sem dor, não há vida. Nós temos que buscar a vida em abundância. E só vai alcançar vida em abundância quem tiver dores. A natureza já mostra isso. Ok? As mulheres fugiram. Elas só podem gerar uma vida com dores. Não é? Foi o que o Eterno colocou lá para as mulheres assim que houve a queda. Com dor terás parto. E nós, homens, com dor, nós vamos colher o fruto da terra, com o suor do nosso rosto. Ok, então falar sobre Yeshua é entender isso, irmãos. Entender de que é uma alma que nos dá méritos para voltarmos ao Eterno e de que nós temos que estar ligados a Ele. Sem isso não podemos dar frutos, não temos comunhão com o Eterno e também nada podemos fazer. E Yeshua mesmo falou isso, nós já lemos o texto de João 15:5. Então, falar de Yeshua, desse tzadik, que no nosso caso nos dá méritos e forças para sairmos, não é, da escravidão, vamos dizer assim, do Egito, que é uma forma de falar da vida em que vivemos dissolutamente, no pecado. Paulo vai se mover muito sobre isso, por isso que ele dá muita importância e ênfase à figura de Yeshua, com respeito ao nosso resgate, à nossa remissão, tudo dentro desse entendimento que estamos falando aqui, dessa alma elevada que nos dá esse mérito. Então, falar dele é procurar entender da sua humanidade. Se nós queremos andar como ele andou, nós vamos desmistificar alguns entendimentos que foram desenvolvidos no decorrer dos séculos com respeito a Yeshua e que desviou um pouco do propósito da própria vinda de Yeshua. Ok? Temos que entender que Yeshua foi um homem como todos nós, sujeito às mesmas tentações, as Escrituras falam sobre isso. Ele também, quando esteve aqui, ele foi aperfeiçoado, como as Escrituras também falam sobre isso, e que em tudo ele foi tentado. Mas, como nós já falamos, por ser uma alma elevada, ele não pecou, foi fiel, cumpriu o seu propósito, e se nós estamos aqui tendo essa força, tendo esse mérito de ter esses entendimentos, de estarmos novamente nos reconectando ao Eterno, em razão dessa alma que deu esse mérito. Então, é preciso entender sobre a sua humanidade, sobre a sua identidade no Pai e como ele padeceu. Ok? Pois para sermos cordeiros como ele, co-herdeiros com ele, temos que viver como ele viveu, gente, e padecer os mesmos sofrimentos que ele padeceu. Então, são alguns entendimentos que nós já falamos. Quando falamos de Yeshua, é preciso estar muito bem delineado esses entendimentos. Procurar entender que ele foi humano,
que ele teve uma identidade no Pai, que ele nada fazia sem que o Pai determinasse que ele fizesse, e procurar entender, e Paulo fala sobre isso, quando ele diz que ele queria compreender melhor os sofrimentos de Yeshua. A gente precisa compreender o que significou o padecimento de Yeshua e o que isso tem a ver conosco. Nós vamos ver na finalização do estudo de hoje o que é estar aliançado com Yeshua. As pessoas, inclusive, tomam dos elementos da ceia, né? Participam da ceia nas igrejas, mas não têm ideia do que estão fazendo. Aquela ceia ali, gente, quando ele instituiu ali com os apóstolos, e ele fala sobre isso, ele faz menção à aliança, a aliança que estava sendo renovada, por isso que ele fala nova aliança, e por isso que vem o termo Brit Hadashah, a nova aliança, ou no termo mais conhecido nosso, Novo Testamento. Então tem a ver com aliança. E aquela aliança ali tem muito significado que a maioria das pessoas não entendem. E uma dessas alianças é a aliança de morte. Isso tem todo um significado no mundo espiritual, tem todo um princípio espiritual. Já falamos sobre isso, mas quando se fala em aliança de morte, temos que lembrar que esse princípio, que é verdadeiro, é utilizado em muito pelas impurezas, pelas forças do mal, em razão do homem alimentar essas impurezas. Todos nós sabemos que no mundo do oculto existem os pactos de sangue, existem alianças de sangue. Isso são princípios espirituais que dizem respeito a essas alianças. E nós também, gente, dentro do aspecto da santidade sancionado pelo Eterno, aqueles que estão aliançados com o Mashiach, com Yeshua, vão padecer do mesmo sofrimento que ele padeceu, dentro das proporções, obviamente. Por isso que Yeshua sempre frisou isso. Ele não teve meio termo. Aquele que quiser vir após mim deveria negar-se e tomar a sua cruz. Nós já falamos e lemos alguns textos em que Paulo fala que ele próprio estava completando os sofrimentos de Yeshua. Nós devemos completar dentro das nossas realidades e proporções os sofrimentos de Yeshua. Isso porque nós estamos aliançados com Ele. Nós vamos falar ao final sobre isso. Então é preciso entender, quando falamos de Yeshua, quando falamos de andar como Ele andou, é preciso entender, gente. Já que eu devo andar como Ele andou, eu tenho que entender a sua humanidade, a sua identidade com o Pai e o quanto Ele padeceu. Porque nós somos, se somos co-herdeiros com Ele, nós temos que participar dos mesmos sofrimentos. Isso Paulo fala um pouco lá em Colossenses 8,17, aliás, primeiro em Romanos 8,17, quando ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas assim é, e ele continua, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Lá em Colossenses também ele diz no 24: regozijo-me agora no que padeço por vós. Então Paulo estava se regozijando, se alegrando nos sofrimentos que ele estava padecendo em razão da comunidade dos santos. Por que ele estava se regozijando? E ele continua: e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24.
Então eu trouxe alguns versos em que Paulo reforça esse entendimento de que se estamos ligados a Yeshua, se temos aliança com Ele, nós inevitavelmente padeceremos como Ele padeceu. Ok? Para que ao final sejamos glorificados como Ele foi glorificado. Como está lá em Romanos 8,17, nós já lemos. Ok? Então, o que percebemos ao longo da história, infelizmente, nós já vimos sobre isso, são pensamentos dogmáticos que influenciaram em muito a igreja e que distorceu um pouco esse entendimento aí correto de Yeshua, em torno da sua figura, do seu personagem, aquele que foi gerado e o primeiro dentre muitos irmãos, que de certa forma tem nos distanciado de sua verdadeira identidade e missão. Então vocês vejam que para ser seguidor de Cristo, para estar ligados a esse tzadik, infelizmente, são poucos. E ele falou sobre isso. Ele fez menção ao caminho estreito e ao caminho largo. Ele, ao fazer menção do caminho estreito, ele diz que são poucos os que entram por esse caminho. E o caminho largo são muitos. Então, o que nós vemos aí, infelizmente, inclusive em nosso meio eclesiástico, são muitos religiosos, mas aqueles que realmente estão conectados a Yeshua, têm essa aliança com Ele, não querem pagar o preço, não querem padecer os mesmos sofrimentos, não querem cumprir, como Paulo fala, o restante das aflições de Cristo. Ok? Isso porque tivemos a influência de muitos pensamentos do teológico sobre a graça que nos distanciou em muito sobre estas verdades. Para muitos, Yeshua já cumpriu todos os sofrimentos e agora eu sou beneficiário da graça divina e assim eu tenho garantido a vida eterna, porque Cristo já fez tudo. Não é bem assim, gente. As Escrituras não falam sobre isso. Isso não é princípio espiritual que o nosso povo nos passou através do Eterno. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso buscar aí o caminho de retidão. E se nós formos ver os grandes homens de Deus, não só nas Escrituras, mas de todos os séculos, os verdadeiros homens de Deus, podem notar de que eles padeceram, cumprindo o restante das aflições de Cristo, dentro das suas configurações, das suas realidades. Ok? E nós também temos as nossas. Então devemos cada vez mais nos alinhar, primeiro desenvolver esses entendimentos e nos colocando diante de Deus, buscando sempre a sua vontade, o centro, o alinhamento da sua vontade para as nossas vidas. Esse é o propósito das nossas aulas. E não se enganem, já falei sobre isso, esse entendimento judaico do nosso povo, de que toda alma, antes de encarnar aqui, ele já tem todos esses conhecimentos. A questão é que quando a alma encarna e entra neste corpo, ela entra no exílio. Porque a linguagem do nosso povo, dos mestres, esta alma no exílio, ela se esquece totalmente de todos esses conhecimentos. É por isso que as verdades espirituais, o que as pessoas chamam de joio, do verdadeiro trigo, quando a pessoa ouve o verdadeiro alimento que vem do céu,
por mais que ela não tenha ouvido, aliás, ele não tem essa lembrança, né? Ou nunca ouviu em corpo aqui sobre um assunto, mas quando ouve pela primeira vez, se é um alimento do céu, é como se aquilo fosse familiar a ela, como se a alma, como não, a alma já conhece todos esses conhecimentos aí, ok? Um exercício interessante que é feito para aqueles que têm essa sensibilidade aí. Então, infelizmente, todos esses pensamentos dogmáticos filosóficos nos distanciou em muito aí de quem foi realmente essa figura de Yeshua. Né? As escrituras falam que ele foi gerado, é o primeiro dentre muitos irmãos, e nos distancia dessa identidade e missão dele. Quando não entendemos quem foi Yeshua e a sua missão, estará comprometido totalmente o propósito eterno para a nossa existência, especificamente nós que estamos ou devemos estar ligados a esse tzadik, nós das nações que estamos na diáspora, retornando à casa paterna. Não se enganem, não existe essa questão de que agora é o novo Israel. Sempre existiu só um Israel. Obviamente que Deus está agregando a esse povo todos esses dispersos, todos esses exilados que estão na diáspora, que os profetas falam sobre isso, que nós já estudamos também sobre isso. Então vamos relembrar algumas desmistificação que é preciso nós fazermos para que a gente realmente tenha essa identidade com Yeshua, para que a gente compreenda a sua humanidade, a sua missão, ligados a eles, possamos cumprir também a nossa missão como seres humanos, como ele foi. Como nós já falamos em outra oportunidade, é por essa razão que ele diz que nós deveríamos ter bom ânimo, apesar de todas as nossas fraquezas, que somos almas menos elevadas, estamos nas nações. Obviamente que através de Yeshua a nossa alma se eleva sobremodo, e com o livre-arbítrio também nós podemos galgar, vamos dizer assim, níveis muito altos. Esse é o diferencial que existe entre a nossa alma e os anjos, né? Então nós já falamos sobre isso. Os anjos, eles são criaturas estáticas. Deus criou naquele nível e ele ali permanece por toda a eternidade, cumprindo o seu propósito pelo qual o Eterno criou. Agora, as almas viventes, que somos chamados, é diferente. Nós podemos tanto nos elevar quanto nos rebaixar. Ok? Isso tudo em razão do livre-arbítrio. Já falamos um pouco sobre isso. Então, a primeira desmistificação que nós vimos foi de que o filho tem um pai. Ok? Muito cuidado com essas teologias de que ele é um com o pai, dentro do aspecto enfático, vamos dizer assim, de dar a ele um caráter divino. Isso não é bíblico. O Yeshua, ele tem um Deus e tem um Pai como todos nós, que é uma alma que foi criada, e nós já lemos esse texto sobre isso, mas uma alma elevada dentro dos seus propósitos. Quando nós falamos sobre isso, temos que lembrar o que Paulo fala em Romanos 15:6, para que concordes a uma boca. Glorifiqueis, nós devemos concordar a uma só expressão. Qual? Devemos glorificar ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Yeshua, como está lá em Romanos 15:6. Então Yeshua, ele possui um Deus e tem um Pai, como todos nós.
Essa é a primeira desmistificação que a gente tem que entender. Falamos um pouco sobre a tríade em Evidências do Engano, também é um assunto do nosso livro. É uma teologia que é oriunda de princípios espirituais, não é? Mas que foi muito distorcida, porque as religiões que estão aí nas nações também possuem esse mesmo entendimento da tríade, não é só do cristianismo, esse entendimento de trindade. Isso é característico também de muitas religiões das nações, nós trouxemos sobre isso, e isso influenciou também, inevitavelmente, o cristianismo. Então a gente tem que ter cuidado sobre isso, entender de que ele se manifesta de forma plural, sendo ele indivisível. Por isso o estudo que demos a pluralidade, o plural no singular, né? Pluralidade no singular. Vocês confiram lá no grupo, a gente fala um pouco mais, de forma mais profunda sobre esse assunto. Que esse princípio, né, dele ter se manifestado na criação de forma plural, por ser uma criação plural, isso trouxe alguns entendimentos distorcidos nas nações, ok? E tem influenciado em muitas culturas. E, inevitavelmente, como nós já falamos, vai influenciar também o cristianismo. Porque o cristianismo é oriundo também das nações, ok? Mas, inclusive, nós estamos inseridos nesse contexto, o Eterno sabia disso, por estarmos nas nações. Mas é preciso crescer em entendimento e buscar aí um caminho de retorno à casa paterna. Isso é o que nós devemos fazer, dentro daquilo que o Eterno nos revela. Ok? Então, a primeira foi essa, de investigação que nós vimos, né? O Yeshua tem um Deus e um Pai. A segunda, que nós já falamos também, é um pouco controversa, sobre a sua encarnação, né? Acusão de lembrar de que foi um assunto muito controverso, mas que é preciso nós pontuarmos, né, de forma muito clara, corroborando assim com a Torá e os profetas. Não é? Nós não podemos nunca nos desviar da Torá e dos profetas, porque o próprio Yeshua também tudo fez e falou baseado na Torá e nos profetas. O que passa disso não é revelação divina. Quando nós falamos em encarnação de Yeshua, estamos falando sobre isso. Temos que compreender na cultura do povo de Israel o que vem a ser aquele que pertence a uma tribo. Então, quando a gente fala que Yeshua é da tribo de Judá, da raiz de Davi, isso, para nós que não temos um entendimento mais profundo sobre esses termos, isso é só o povo de Israel que tem esse significado de forma mais profunda. Nós temos que entender que quando falamos de tribo, de raiz, estamos falando de uma relação sanguínea. Se a pessoa não teve uma herança sanguínea de uma tribo, ele não é pertencente àquela tribo. Então Yeshua, para ser da tribo de Judá e da raiz de Davi, e o próprio Mashiach, que ainda virá, Mashiach ben Davi, ele é da tribo de Davi, ele também vai ter que vir como um homem, como cada um de nós. Uma encarnação natural. Para alguns sábios, ele já está inclusive entre nós. Mas isso é um outro assunto, né? Para muitos sábios do nosso povo, Mashiach já está entre nós. Ele já nasceu, já está entre nós. Ok? Então temos que compreender que na cultura dos povos, do povo de Israel,
aquele que pertence a uma tribo, a um tronco genealógico, né? Por isso que existe essa linguagem que nós conhecemos como pertencer a um tronco genealógico, uma árvore genealógica, por isso que é da raiz de Davi, do tronco de Jessé. Então, uma pessoa, para estar numa árvore genealógica, ele tem que ter participação sanguínea. Ok? Então, se Deus revelou isso aos profetas, ele não pode quebrar o que ele revelou aos profetas depois, irmãos. Então, Yeshua, ele precisou vir como um homem como cada um de nós. Ele nasceu de uma forma natural. Ok? Com respeito ao tronco de Jessé, a raiz de Davi, lá no Apocalipse 5,5 é dito: disse-me os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é que quebrará os 7 selos. Isaías 11,1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Então faz referência a isso. Nós lemos em outra oportunidade sobre, e eu não coloquei aqui esse texto, mas deixa eu ver aqui se eu encontro, que foi texto de Hebreus. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Esse texto aqui, ele é muito importante. Deixa eu ver aqui. Com respeito à encarnação de Yeshua, é o texto de Hebreus 2,14. Isso aqui é muito importante quando a gente fala sobre a encarnação de Yeshua. Nós já lemos esse texto em outras partes, não é? Então é importante a gente reler. Eu vou botar esse arquivo, disponibilizar esse arquivo lá no grupo, para vocês terem esse material, mas eu gostaria que vocês guardassem muito cuidado e carinho esse texto, Hebreus 2,14, onde o escritor diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Yeshua, participou das mesmas realidades. Para que fim? O escritor aos Hebreus vai completar, gente. Por que Yeshua deve participar também da carne e do sangue? Para que, pela morte, pela sua morte, ele aniquilasse o que tinha o espírito da morte, o império da morte, isto é, o diabo. Então Yeshua nunca poderia cumprir o seu propósito se ele não viesse de uma forma natural. Isso é uma lei divina que o Eterno estabeleceu, gente. E a gente tem que entender isso. Se nós não entendemos isso, nós não vamos compreender o propósito do Eterno. Não vamos entender o propósito do Eterno para Yeshua e nem para nós mesmos. E a terceira desmistificação que nós vimos foi o parentesco que temos com Yeshua. Ok? Nós temos um parentesco com Yeshua. Ele mesmo se coloca como o irmão mais velho. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ok? Porque somos filhos do mesmo Pai, no aspecto espiritual. E nós temos essa ligação com Yeshua de forma dentro de um nível de parentesco. Isso nós vimos
que é muito forte dentro do princípio e da lei que o Eterno estabeleceu, né? Do jubileu, que é do remidor, do goel, aquele que pode remir uma vida que está escravizada em razão de dívidas. Então, na época bíblica, quando se tinha uma dívida, contraía a dívida e não se pagava, era dado os filhos em lugar desta dívida, como escravos. Obviamente que eles eram soltos no ano jubileu, mas até lá um parente próximo, um goel, um remidor, poderia pagar a dívida e assim ter aquela vida liberta. Esse é o princípio espiritual e teológico que nós conhecemos como remissão. A obra que Yeshua fez de nos remir dos pecados. Isso só foi possível porque Ele é o nosso parente mais próximo. Estão entendendo? Então, além de Yeshua ter um Deus e um Pai, Ele também é o nosso irmão mais velho. Ele tem um grau, uma relação de parentesco conosco, senão, do contrário, Ele não poderia nos remir. Então isso vai desfazendo esse construto, vamos dizer assim, teológico de divindade a Yeshua. Muito cuidado com isso. Se nós não entendermos a humanidade de Yeshua, a sua dependência com o Pai, o seu padecer, nós não vamos cumprir o nosso propósito em Yeshua, que estamos ligados a Ele. Assim como Ele é a videira, nós somos as varas, como nós lemos no texto de João. Só vamos poder dar frutos porque Ele deu fruto. Vocês entendem? E só vamos poder cumprir nosso propósito. Ele cumpriu o propósito dele. Ok? E se Ele cumpriu na sua humanidade, nós também vamos cumprir na nossa. Tendo esta conexão com Ele, por isso que Paulo fala de que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já falamos sobre isso. Quando Paulo fala sobre isso, é um princípio espiritual muito profundo e importante. Querendo dizer de que o Espírito de Yeshua virá para as almas daqueles que estão ligados a Ele, que foram beneficiados através do seu sofrimento, da sua fidelidade. Não ter méritos e força. Para terem mérito e essa força, tem que estar ligado a Yeshua e ter o Espírito dele. Vocês estão entendendo? Isso é um princípio judaico, gente. Você só vai compreender algumas colocações, as colocações de Yeshua e de Paulo e dos apóstolos de uma forma mais profunda, se vocês tiverem conhecimento judaico, senão vocês não vão entender de uma forma mais profunda, ok? Deus abençoe aí, Germano, o Alex, o Davi aí, a todos aí. Então esse é uma outra desmistificação que nós já falamos, desse grau de parentesco aí que nós temos com Yeshua. Do contrário, nós não seríamos beneficiados com a sua remissão, ele não seria o nosso remidor, não é? E ele, sendo ele o primeiro dentre muitos irmãos. O escritor aos Hebreus também, no capítulo 2, verso 11 a 13, diz assim: pois tanto Yeshua, que prepara seu povo para Deus, então Yeshua está preparando seu povo para Deus, quanto os que têm sido separados, então tanto Yeshua quanto esses que estão sendo preparados e separados, possuem a mesma origem. Esta é a razão, estou lendo Hebreus 2, 11 a 13, vocês confiram lá.
Esta é a razão pela qual Yeshua não se envergonha de chamá-los irmãos, ao dizer: proclamarei teu nome a meus irmãos, na congregação cantarei teus louvores. Isso é Salmos. Então, esse texto de Hebreus 2, 11 a 13 reforça o que a gente está falando aqui. Então, todo esse entendimento que a gente tem que ter de Yeshua, nós precisamos desmistificar todos esses conceitos que nós fomos herdando por gerações da figura de Yeshua, divinizando inclusive a figura de Yeshua. Nós temos que entender que tanto ele quanto nós, leitura de Hebreus, tivemos a mesma origem. Essa é a razão dele não se envergonhar de nos chamar de irmãos. Isso é Hebreus 2, 11 a 13. Como outros textos. Estou fazendo aqui apenas uma revisão do que já falamos. A quarta desmistificação, ele foi apenas um recipiente, como todos nós. Jesus recebeu uma obra do Pai, só foi possível cumpri-la porque o Pai estava nele. Ele falou isso várias vezes. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, 10. Então, da mesma forma que ele, todos nós também somos recipientes. Para entender um pouquinho melhor isso, vejam lá o estudo número 2, quando nós falamos da origem das almas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E também o estudo 3, que é o investir das almas, o vestir das almas, Hitlapshut. Também vai falar um pouco de forma mais profunda sobre isso. E a quinta desmistificação, ele só teve uma missão. Yeshua só teve uma missão, gente. O propósito da vinda de Yeshua foi buscar os perdidos da casa de Israel. Sempre temos falado sobre isso. Ele mesmo falou, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E foi para isso que eu vim. Isso está em Mateus 10, 6. Efésios 2, 12 e 13 também diz que naquele tempo estáveis sem Cristo. E se nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo, pela sua fidelidade, pelo seu mérito, nós temos forças agora de nos chegarmos perto do seu povo. Isso é Efésios 2, 12 e 13, gente. Um texto que nós lemos várias vezes, mas que, lendo nessa perspectiva judaica do nosso povo, você vai entender de uma forma mais profunda. Tudo que eu li aqui diz respeito a todos esses princípios que nós já falamos. Paulo fala em Efésios 2, 12 e 13, que se nós estávamos, no tempo em que estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, obviamente. Poderíamos ter toda e qualquer divindade, como os povos têm, mas sem o verdadeiro Deus. O Deus que se revelou a esse povo, que formou esse povo. Mas agora, se estamos em Cristo, conectados a Ele, ligados a Ele, pelo seu mérito, nós que estávamos
longe. Olha só, gente, são esses perdidos da casa de Israel, que estavam longe. Agora chegaram perto. Fazemos agora parte da comunidade de Israel. Isso está muito claro dentro das Escrituras, basta nós termos esse entendimento aí mais profundo e buscarmos esses conhecimentos, ok? Então, irmãos, para encerrar, estamos aí acabando, eu vou terminar aqui com a parte final desse estudo, esclarecendo um pouquinho. Vimos então da importância de entendermos a sua humanidade, de entendermos o quanto ele está ligado ao Pai e do quanto ele padeceu. Temos que entender isso porque vamos compreender o porquê somos humanos, porquê temos que estar ligados ao Pai através dos méritos dele e o porquê temos que padecer. Ok? Só vamos entender isso se entendermos a missão de Yeshua. E assim teremos ânimo. Que assim como ele venceu, como as palavras dele, tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também venceremos. Se tivermos esse entendimento, se desmistificarmos todas esses conceitos que foram criados, Yeshua, e se estivermos ligados a ele, nós também vamos vencer. Então, permanecer nele, João 15,7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, para que o Eterno nos ouça, nós temos que estar conectados a esta alma, a este justo, a este sadique. Do contrário, nós não vamos dar frutos. Nós não vamos ser atendidos pelo Pai. Deixou muito claro, não só nesse texto, mas em muitos outros textos, como João 2,28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, permanecer nele, primeira coisa que temos que entender, o que é permanecer nele? É sentar-se à mesa em aliança de morte. É o que nós já falamos anteriormente e agora vamos pontuar. A igreja precisa entender o que é assentar-se à mesa em aliança. Nossa aliança está firmada no sangue do Cordeiro. Então a gente fala muito de sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre o sangue, o sangue, o sangue. Mas não se tem ideia do princípio espiritual do que é uma aliança de sangue. Então, permanecer nele, como diz o texto, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes ao Pai, vos será feito. Então, a gente só pode se dirigir a Deus e ser atendido por ele se eu estiver ligado a esse tzadik, a esse justo. E para estar ligado a esse justo, eu tenho que permanecer nele. E para permanecer nele, eu tenho que entender que permanecer nele é estar assentado à mesa com ele em aliança de morte. É um pacto de sangue. Por isso que eu fiz referência no início de que as impurezas, o mundo espiritual das trevas, no oculto, eles se utilizam muito desse princípio, através dos pactos de sangue que todos nós conhecemos, ouvimos falar.
entendem? Significa ser sepultado em sua morte. Aí que entra a ordenança do batismo, que é um sepultamento. Dentre os pactos mais profundos e significativos era o pacto de sangue, pois nele as partes, em aliança, envolviam suas próprias vidas. Por isso que o Apocalipse vai dizer o quê? Ser fiel até a morte, porque vocês estão aliançados em um pacto de sangue, e eu vos daria a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Quando é dito isso, ali em Apocalipse está se fazendo referência a esse pacto de sangue. Nós temos um pacto de sangue para aqueles que estão aliançados com Cristo. E esse pacto de sangue nem a morte pode quebrar. Ok? Vocês todos estão entendendo. Então Paulo fala lá em Coríntios, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, no aspecto físico era um memorial, mas no aspecto espiritual, algo muito verdadeiro. Está envolvido aqui um pacto de sangue, implicações muito profundas, que eu espero que vocês estejam entendendo. Romanos 6, 3, 4. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Então quem é batizado em Yeshua é batizado na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É um dos textos que reforça o princípio do batismo aí. Então, permanecer nele, já vimos que significa pertencer a estar aliançado com ele nesse pacto de sangue, né? Ok, né? Qualquer coisa aí pode perguntar. Permanecer nele implica em participar dos mesmos sofrimentos dele. Muitos não discernem o corpo de Cristo, eles não discernem essa aliança, não compreendem o que é ser o corpo de Cristo. Por essa razão estão dormindo, estão fracos, estão doentes. Será que isso tem respaldo bíblico? Vejam lá Lucas 14, 25, 35. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, gente, o aspecto sanguíneo é uma realidade. E o aspecto da nossa aliança com ele é outra realidade. Uma não pode contrapor a outra. Muitas vidas têm frustrado os propósitos divinos para ela em razão de relações sanguíneas, parentesco, relações humanas. Então Yeshua deixa isso muito claro. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim não pode ser meu discípulo. 1 Pedro 4,13, mas regozijai-vos. Nós temos que nos alegrar, irmão, nos regozijar. Por quê? Em que? Por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória a gente possa se regozijar e exultar com Ele. As Escrituras falam só sobre isso, irmãos.
Romanos 8,17. E se filhos, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Até aqui tudo bem, né? Muito legal, muito bacana. Mas o texto não termina aqui, ele continua. Tudo isso, somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, tudo isso é muito bonito. Mas o escritor diz que tudo isso é verdadeiro se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 1 Coríntios 11, 29 e 30, porque o que come e bebe indignamente. Esse é o texto em que eu me referi, de que não compreendendo o que é ser corpo de Cristo, ou seja, de estar em aliança com Ele, permanecer nele, em razão de não compreender isso, que muitos estão dormindo, estão fracos, estão doentes. Para respaldar isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre isso. Quando ele diz, porque o que come e bebe indignamente, ou seja, não é digno de participar daquela aliança. Está falando aqui da ceia. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, não discerne essa aliança em permanecer nele. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 29 e 30 fala sobre isso. Ok? Que permanecer nele implica em participar dos seus sofrimentos. Permanecer nele é fazer parte desse pacto de sangue, dessa aliança de morte. Certo? Vocês estão compreendendo. Permanecer nele também significa compreender o nosso chamado. Então, se eu permaneço nele, eu vou dar fruto. E para dar fruto, eu tenho que compreender o meu chamado. Então, um chamado que implica remover um reino que jaz no maligno. Isso é estabelecer o reino, que é o ponto principal do chamado de Yeshua e nosso. Por isso que ele diz, é chegado o reino. Mensagem central dele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então, o ponto central do nosso chamado é estabelecer o reino do Eterno, é fazer o reino do Eterno manifesto. Ele já existe, mas ele não está manifesto, em razão dos bloqueios, das impurezas. Então nós, com a nossa santidade, nós temos que remover esses bloqueios dentro da nossa configuração. Por isso que Yeshua cumprirá e trará esse desfecho dessa realidade. Estão entendendo? Espero que todos estejam compreendendo. Então, o principal chamado nosso é estabelecer o reino, onde nós fomos colocados, onde todos nós fomos colocados, nas nossas configurações, com as pessoas de nossa influência. Nós temos que estabelecer o reino, temos que crescer nesse entendimento. Esse foi o chamado de Yeshua, a tônica do seu ministério. Por isso que inúmeras vezes ele vai dizer que o reino é chegado, arrependei-vos. E esse deve ser também o nosso ponto principal, o foco do nosso chamado. Remover envolve eliminar as consequências desse domínio. Então, se eu vou estabelecer um reino, eu terei que remover um reino que jaz no maligno. Vocês entendem? Por isso que antes do Eterno
enviar os emissários, ele disse através de Yeshua, quando Yeshua diz, antes de ser levado ao Pai, ele disse à comunidade que eles deveriam aguardar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder em Pentecostes. Porque é só através desse poder, que é uma autoridade, para remover domínios. Esse é o sentido original ali de poder, do grego katartizo. Então, antes do Eterno enviar os emissários para serem testemunhas, o que o Eterno diz através de Yeshua para a comunidade? Para que eles estivessem quietos em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E assim poderiam ir, porque o Eterno sabia de que quando eles fossem implantar o reino, eles teriam que remover outro. Basta olhar à nossa volta, gente. Quantas influências demoníacas, quantos domínios existem do mal em nosso meio. E enquanto a igreja não entender isso, não se posicionar em um entendimento correto de reino, de implantar o reino, não é de fazer obra social apenas, não é apenas de falar de Jesus. Tudo isso é válido, mas não é apenas isso. Isso é consequência. A igreja tem que implantar reino, tem que estabelecer influência do reino. E um reino tem todo um ministério, tem toda uma cultura, uma política, uma finança. E tudo isso celestial que tem que ser implantado aqui. Todos nós faremos isso dentro das nossas configurações, da nossa existência, do nosso tempo, da nossa geração. Isso o Eterno tem dado essa oportunidade a todas as gerações, a todos os santos que viveram nas gerações, até que Mashiach ben Davi retorne ou venha e estabeleça isso de forma definitiva. É só o Mashiach que estabelecerá isso de forma definitiva. Estão entendendo? Mas nós, se estamos com alento, se estamos com alento de vida, se temos existência, é nossa responsabilidade. Aonde estamos, aonde Deus nos estabeleceu, a influência que Ele nos colocou, estabelecer o seu reino. E Yeshua várias vezes, recomendando aos seus discípulos, quando os mandou, ele sempre dizia: ide, entrai nas casas, e se ali estiver um doente ou endemoniado, cure o doente, expulsai os demônios e digam: é chegado o reino. Yeshua sempre determinou isso aos seus discípulos. Então, por que antes de se declarar é chegado o reino, primeiro tem que se curar enfermos e expulsar demônios? Porque a ordem é essa. Não é primeiro dizer é chegado o reino para depois eu expulsar demônio e curar os enfermos. Primeiro tem que remover a influência de um reino demoníaco, curando enfermos, expulsando demônios e tirando todas as influências das impurezas, para aí sim
eu estabelecer um reino. Estão entendendo? Então esse é o nosso chamado principal, foi o chamado de Yeshua e é o nosso também. Então nós temos um chamado. O Mestre designou os discípulos para expulsar os demônios e curar os enfermos e dizer que é chegado o reino, como eu havia dito, e a igreja precisa resgatar essa função no mundo. E é esse texto que eu gostaria de buscar, e graças a Deus ele está aqui. Que a gente lembra desses textos, mas não temos o endereço. Mas esse aqui faz parte do nosso estudo e ele está aqui. Então guardem com preciosidade esse texto que vocês leem tantas vezes, né? Não prestem atenção. Lucas 10, 1, 9 e 17. E depois disto, antes de ler o texto, deixa eu ver aqui o que está dizendo, as igrejas batistas não fazem isso em seus cultos. Por quê? Porque não tendo, gente, não vou generalizar, ok? Mas as igrejas que não têm esse entendimento que nós estamos falando aqui, obviamente que não vai se ter uma situação em que vai exigir esses posicionamentos. Okay? Eu sempre digo, se você tem entendimento e se posiciona, o Eterno conta com você. Então é preciso primeiro ter entendimento, para depois se posicionar. Muita gente está se posicionando porque ouviu falar, mas não tem entendimento. Não vai funcionar. Você primeiro tem que entender, primeiro tem que parar, fazer como nós estamos fazendo aqui. Estudar, ter conhecimento. Tendo conhecimento, eu vou me posicionar. E fazendo assim, o Eterno vai confiar em mim. Ele está percebendo que eu entendo e me posicionei. E aí sim as situações ocorrem. Vai se ter condições, vai se apresentar pessoas enfermas, com influências demoníacas e outras situações em que vai ser necessário a implantação do reino dele, da influência do reino. E existe o outro extremo, existe esse extremo de não ter entendimento, não se posicionar. Então não vai ocorrer essas situações. Então por isso que muitas igrejas não se tem essa ênfase e também não ocorre. É uma outra forma que o inimigo tem de trabalhar nessas igrejas, através da frieza da fé, através da fofoca, através do poder, através do roubo, da corrupção. Tem outros meios que o inimigo vai se utilizando. E existe outro extremo que são igrejas que dão muita ênfase a esses cultos, vamos dizer assim, como você fala, de libertação, mas sem ter entendimento algum. Ok? Então passa a ser apenas um palco, vamos dizer assim, de entretenimento. É um grupo que já alimentou, né, vamos dizer assim, a forma de cultuar daquele estilo, e passa a ser um estilo daquela igreja, né, toda essa performance. Mas quem sou eu para julgar? Mas existem situações de ambos os extremos, e todos eles estão caracterizados por falta de entendimento e de um correto posicionamento. Ok? Não sei se eu fui claro aí. Então, lendo o texto que eu havia dito, de que Yeshua sempre, ao mandar os seus discípulos, ele determinava uma ordem do que tinha que ser feito. E é o que nós estamos falando aqui, que é implantar o reino. Você não vai implantar o reino se não remover outro. Estão entendendo isso? Por isso que sempre o ministério de Yeshua foi cercado de curas e libertações. Não foi diferente com seus emissários.
Mas tem que ter muito equilíbrio com isso, para não entrar em engano. E existem forças demoníacas que simulam. Já falei várias vezes sobre isso. Simulam uma falsa espiritualidade. Ok? Então vejam o que Yeshua determinou aos seus discípulos. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70. E mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes depois: é chegado a vós o reino de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Por que se sujeitam? Porque estavam cumprindo o mesmo chamado de Yeshua e estavam ligados a Yeshua. Estão entendendo? Então a igreja tem que entender que permanecer em Cristo é compreender esse chamado. Quem não vive esse chamado não permanece nele, não tem ligação com ele. Ele tem um chamado muito específico, que é implantar o reino de Deus. É chegar do reino, e para isso é preciso remover um outro domínio, que em nosso tempo está cada vez mais evidente. Você não consegue ir numa esquina a altas horas da noite, que a violência impera, a corrupção impera, a promiscuidade impera. E aí podemos enumerar tantos outros, porque, infelizmente, o domínio das impurezas está prevalecendo. Então, para nós que temos esse entendimento, que estamos tendo esse entendimento, se posicione aonde o Eterno te colocou e implante o reino do Eterno. Você tem essa autoridade, você tem uma, se é que com ele temos uma aliança. Estão entendendo, gente? Qual é o condicional para eu ter poder? É eu padecer. Aí vocês vão entender por que unção, que tem a ver com autoridade, poder, está associado ao óleo de azeite, ao azeite. Porque, naturalmente, como é extraído o azeite? É na prensa. Então, muita gente quer unção, quer o azeite, mas não quer a prensa. Estão entendendo? Então, para ter autoridade, tem preço. Para os demônios se sujeitarem, tem preço. E quando eu digo padecer, não é porque Deus quer nos ver padecendo, sofrendo. Não, é que para nós sermos recipientes apropriados desse azeite, dessa unção, da sua glória, eu vou ter que me purificar. E aí não basta, aí nós vamos, vai ficar muito claro do quanto nós precisamos nos purificar pelas nossas imperfeições. É estarmos dentro da forma do Eterno, dos padrões do Eterno.
muitas vezes isso vai requerer ajustes, como ajustar, né, porcas, parafusos, e isso emprega-se força, pressão. Então é preciso se permitir ser trabalhado pelo Eterno, para que a gente tenha autoridade e poder para implantar o reino. Certo? Então Lucas 10, 1, 9, 17 deixa muito claro na missão que Yeshua determinou os seus discípulos, aqueles que também eram chamados por ele, assim como ele foi chamado e enviado pelo Pai. Ele também enviou seus emissários. Por conseguinte, todos nós que estamos ligados a ele, mesmo nas nações, temos um chamado. Então permanecer nele significa compreender nosso chamado. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Mateus 12, 28, logo é chegado a vós o reino de Deus. Estão entendendo, gente? O reino de Deus só é chegado quando se remove domínios das impurezas que o homem se permitiu ser dominado. Porque as impurezas são como vírus. Se você baixa a imunidade, você contrai. Assim como no mundo físico, é no mundo espiritual. Por isso que a palavra de ordem, para aqueles que estão ligados a Yeshua e querem buscar o Eterno, é santidade. É procurar o máximo em meio a essas impurezas que nos cercam, sem dizer o próprio mal que está dentro de nós, que está no nosso sangue. Todo hebraico Yitzhará, má inclinação, vai permanecer conosco até o túmulo. Então, como se não bastasse a luta que temos conosco mesmo, há toda uma impureza em volta. E é por isso que as Escrituras vão falar muito claramente, o Eterno vai falar muito claramente ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. E eu só posso usar vocês só podem ser meu povo e meu recipiente para ser luz das nações se vocês forem santos, porque eu sou santo. Santidade é a palavra de ordem. Neco diz: recebi um vídeo sobre que nem tudo que está na Bíblia é Bíblia. Enviarei depois me diga se concorda. Como sempre temos falado aqui, né? O Eterno, apesar da sua fidelidade de preservar as suas revelações nas Escrituras, nós sabemos que as Escrituras foram manuseadas por mãos humanas e que tiveram, sim, muitas influências humanas, muitos enxertos, né? Mas cremos e sabemos disso, que o Eterno preserva as suas revelações como um tesouro escondido. Por isso que Yeshua sempre falou, eu sempre me referi a isso, sempre comparou o reino de Deus a um tesouro escondido. Ok? Inclusive sobre ser unção, sobre ungido. É isso aí. Você manda aí, mas muito cuidado, né? Existem muitos materiais aí que temos que ter muito critério e crescer em sabedoria. Porque só assim, crescer em sabedoria, é estar ligado ao sábio, à fonte da sabedoria, que é o próprio Eterno. Só assim nós vamos poder discernir e separar o bem do mal que está misturado em nossa realidade, como nós já estudamos. E não é diferente com respeito a todos esses assuntos. Temos que entender que todos esses assuntos sempre tem misturas. Tem que procurar o máximo possível separar aí essas misturas, ok? Então, para terminar, deixa eu ver aqui: permanecer nele compreende entender a comunhão mística que existe entre o Eterno, né, o Tzadik, o justo, essa alma elevada e a sua comunidade.
Então esse é o propósito final do Eterno. Ok. Este é o propósito final do Eterno, nos tornar um com Ele, como Cristo é um com o Pai. Nós já lemos sobre isso. Paulo fala em Efésios, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Cristo. Esse é o propósito final. Sermos edificados como essa morada de Deus. Já somos, né? Mas não está mais revelado. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós a lavoura e edifício de Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer com a morte, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna, nos céus. E João 17, 20 e 21, e não rogo somente por estes, a oração de Yeshua, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está se falando dos que estão longe, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Aqui está o último nível da nossa alma, que já falamos, que é um nível de consciência de eridade, de unidade com o Eterno. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Paulo também em Coríntios 15, 28, e quando todas as coisas, é um texto que a gente sempre se refere aqui, mas o endereço é esse aí, ó, 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então também o mesmo Filho, olha aí, o mesmo Cristo, se sujeitará ao Eterno, que todas as coisas lhe sujeitou. Para que fim? Para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Que possamos então, como igreja, entender definitivamente o significado de estar nele, como ele está no Pai, e assim proporcionar uma moradia permanente do Eterno neste mundo, como é a realidade em outros mundos, de uma forma mais revelada. Aqui nem tanto. Temos uma missão a cumprir. Então, irmãos, damos aí por encerrado o estudo número 13, tendo aí esse lapso entre a parte 2 e a parte 3 aí, de 12, né? E assim nós damos por encerrado nosso estudo, a bateria já está acabando. Um ótimo final de semana. Nos encontraremos, se Deus quiser, no sábado que vem, retornando os estudos aos sábados e aos domingos. Qualquer coisa, passem mensagens pelo privativo, como vocês quiserem aí. Nos vemos aí, se Deus quiser, semana que vem. Forte abraço aí ao Neco, à Valquíria, a todos que nos assistem aí. Que Deus os abençoe ricamente, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração tenham sido agradáveis ao Eterno, nosso libertador e redentor. Amém.